aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo do nosso canal. E hoje, eu para o segundo vídeo tinha preparado um outro tema, mas tive que mudar, porque agora o que mais se fala hoje no Brasil é sobre quem será o técnico da seleção brasileira. Já sabemos que pretende-se que seja um técnico estrangeiro. Não sabemos qual ainda, né? Quem vão decidir, mas e aí vocês podem perguntar: pô, Paulinho, por que que você está com essa camisa do Braga aqui nesse momento, falando de técnico da seleção brasileira? Por que será que eu estou com a camisa do Braga, hein? É, não significa que eu tô torcendo para ele não, tá? É só uma brincadeira aqui, até porque o Braga é um clube português, então, bom, ou será que eu deveria mudar tudo, em vez de estar vestindo essa camisa, pegar essa aqui, ó, do meu varal? Isso aí, né? Vamos ver. Mas por enquanto, eu vou vestir essa aqui do Braga mesmo, para esse vídeo. Técnico estrangeiro na seleção brasileira não é uma novidade. O Brasil já teve 3 técnicos estrangeiros na sua história, né? Tudo bem que foi por muito pouco tempo, né, em ocasiões bem específicas, mas já tivemos os técnicos estrangeiros, ou seja, não seria nenhuma novidade ter um. O primeiro técnico estrangeiro do Brasil foi um uruguaio, Ramon Plateiro, que comandou o Brasil no Sul-Americano de 1925, onde o Brasil foi vice-campeão. Tudo bem que foi vice-campeão, mas só tinha 3 times jogando, tá? Era Brasil, Argentina e Paraguai. O Brasil acabou ficando em segundo lugar. E o interessante do Ramon é que ele tem uma história peculiar. Ele treinou ao mesmo tempo, em 1922, os rivais Flamengo e o Vasco da Gama. Não eram rivais ainda naquela época. Na época, o Flamengo disputava a primeira divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e o Vasco a segunda divisão. Então, ele treinou os dois times e colaborou para o Vasco subir de divisão em 1923. E após a subida do Vasco, ele teve que escolher entre os dois times, acabou escolhendo treinar o Vasco e foi bicampeão estadual pelo Vasco da Gama. O segundo treinador estrangeiro do Brasil foi o português Jorge Gomes de Lima, o apelido de Joreca. Joreca dá uma rima, né? Mas não vamos rimar, não. O Joreca, ele comandou a seleção brasileira em 2 partidas. Em 1944, ele dividiu o comando com o treinador Flávio Costa. Nesses 2 jogos, o Brasil venceu o Uruguai, 6-1 e 4-0. O terceiro treinador estrangeiro do Brasil foi o argentino Filpo Nunes. Verdade, nós já tivemos um argentino comandando a seleção brasileira. O Filpo Nunes, ele treinava o Palmeiras, foi um treinador importante do Palmeiras. E em 1965, como parte dos eventos para a inauguração do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a seleção brasileira foi representada pela equipe do Palmeiras inteira. Então, foi por isso que o Filpo Nunes comandou a seleção brasileira em uma partida. No entanto, em Copa do Mundo, nunca um treinador estrangeiro comandou o Scratch Canarinho. Aliás, dentre as 8 seleções campeãs mundiais, com exceção de Brasil e Alemanha, todas as outras 6 seleções campeãs mundiais tiveram treinadores estrangeiros em Copa do Mundo. Mas e treinadores brasileiros já treinaram seleções estrangeiras em Copa do Mundo? Claro que sim, vários deles. Eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado para vocês olharem quais são. Ao todo foram 12 treinadores brasileiros treinando seleções de outros países em Copas do Mundo. Dentre eles, alguns tiveram êxito e outros nem tanto na competição. Até porque muitos deles treinaram seleções de pouca expressão e chegavam na Copa mesmo como azarões e dificilmente conseguiriam resultados muito positivos. Os que tiveram mais êxito foram o Otto Glória e o Luiz Felipe Scolari, nosso Filipão. Ambos comandando Portugal em Copa do Mundo. As melhores colocações da seleção portuguesa em Copa do Mundo foram sob comando de técnicos brasileiros. Em 1966, o Otto Glória. Em 2006, o Filipão. Além dos dois, outros técnicos tiveram algum destaque em outras edições da Copa do Mundo. Didi, inventor da folha seca, comandou o Peru na Copa de 1970 e levou o Peru até as quartas de final da Copa do Mundo, quando perdeu para o Brasil por 4-2. O treinador brasileiro conseguiu um feito histórico, foi José Faria. José Faria era treinador de Marrocos na Copa de 1986 e conseguiu que o Marrocos terminasse a primeira fase, né, fase de grupo, em primeiro lugar, eliminando Portugal e levando o Marrocos para a oitava de final. O Marrocos perdeu as oitavas de final para a Alemanha de 1-0, um jogo duro,
Porém, foi a primeira seleção africana a passar uma fase do Mundial. Agora que nós já falamos dos treinadores brasileiros que estiveram em Copa do Mundo comandando seleções de outros países, vamos analisar um pouquinho os treinadores de todos os países em Copas do Mundo. Aqui você vai ver uma tabelazinha aqui do lado que vai listar o número de participações de treinadores estrangeiros em Copas do Mundo. No total foram 113 treinadores e foram 146 participações de treinadores ao longo das 22 Copas do Mundo. Deixa eu ressaltar com vocês as melhores campanhas. Aqui nessa tabela aqui desse lado, você vai ver todas as campanhas onde os treinadores estrangeiros chegaram pelo menos à semifinal ou estiveram da primeira à quarta colocação da competição. Desses, os que tiveram o melhor resultado foram 3 treinadores que chegaram até a final da Copa do Mundo. Até o momento, nenhum treinador estrangeiro ganhou a Copa do Mundo. Então, qual foi o país que tirou o melhor proveito dos treinadores estrangeiros em relação ao resultado? O Jorge Reynolds ajudou a Suécia. E a Suécia é, sem dúvida, o país que tirou o melhor proveito, pois, além desses dois resultados conseguidos com o Jorge Reynolds no comando, esse segundo lugar em 1951 na Suécia e o terceiro lugar no Brasil em 1950, a Suécia também conseguiu um quarto lugar na Copa do Mundo de 1938 com o húngaro Josef Nagy no comando da seleção. Ou seja, a Suécia chegou 3 vezes entre os 4 primeiros colocados da Copa do Mundo e sempre com treinadores estrangeiros. Para a Suécia, estatisticamente, é excelente ter treinadores estrangeiros e os resultados estão aqui para mostrar. E a segunda seleção que tirou mais proveito disso foi Portugal, exatamente com os já comentados Luís Filipe Scolari e Otto Glory. Agora, qual a seleção que foi mais vezes treinada por estrangeiros em Copa do Mundo? A grande campeã foi a Suíça, com 8 participações de técnicos estrangeiros em edições de Copa do Mundo. E qual foi o treinador que treinou seleções estrangeiras em mais edições de Copa do Mundo? Primeiro lugar absoluto foi o Yugoslavo Bora Milutinovic, que treinou seleções estrangeiras em 5 edições de Copa do Mundo. Ele também é quem treinou o maior número de seleções diferentes, já que em cada edição ele treinou um país diferente do outro. Em segundo lugar, está o brasileiro Carlos Alberto Parreira, que treinou seleções estrangeiras em 4 edições de Copa do Mundo. Também todas as 4 tendo seleções diferentes sob seu comando. Agora, deixa eu tentar responder 2 perguntas aqui, chegar à conclusão do meu vídeo, né? Eu acho que tem 2 questões aqui. Se é realmente interessante do ponto de vista dos números, dos dados, ter um treinador estrangeiro numa seleção. E a outra pergunta a ser respondida é: quais dos treinadores que hoje estão aí com os nomes assim sendo discutidos e debatidos, né, e parecem estar na pauta da CBF, qual deles eu preferiria para a seleção atualmente? A gente tem que ponderar algumas situações aqui. Primeiro, reparar que na maioria dos casos que tem treinadores estrangeiros comandando seleções de Copa do Mundo, a grande maioria dessas seleções são seleções que não chegam para disputar o Mundial. Tá? Então, em números, de todas as participações de treinadores de Copa do Mundo, até hoje a média de todas as Copas, das 22 Copas, 30% foram treinadores estrangeiros às seleções que comandavam. 30%. Sendo que esse percentual subiu muito desde a Copa de 2006. Na Copa de 2006, foram 47%, ou seja, quase a metade dos treinadores defendiam seleções que não eram de seus países natais. E depois dessa Copa, mais 2 vezes esse percentual ficou acima de 40%, outra vez 38%, ou seja, muito próximo dos 40%, e outra vez 34%. Ou seja, é uma prática que tem sido cada vez mais comum. Agora aqui, se nós analisarmos só as seleções que realmente competem por título, e aí vamos considerar aqui, além das campeãs do mundo, eu vou incluir aqui Holanda e Portugal, começando pelas campeãs do mundo, somente o Uruguai teve uma participação com técnico estrangeiro que eu considero exitosa, que foi a chegada à semifinal na Copa do Mundo de 1970. As outras 2 seleções que eu citei, Portugal e Holanda, Holanda porque já chegou a 3 finais de Copa do Mundo, e eu incluí por essa razão aqui nessa análise, e Portugal porque eu acho que é uma seleção forte,
com atletas muito interessantes, de muita qualidade e com treinadores muito bem preparados, essas duas ainda tiveram experiências boas. Portugal, com certeza, porque Portugal teve as duas melhores colocações em Copa do Mundo com treinadores estrangeiros. E a Holanda, em 3 participações de treinadores estrangeiros, 2 não deram nada, mas também a Holanda não era um país competitivo que competia para ganhar a Copa do Mundo na década de 30. Mas em 1978, com Ernst Happel, chegou à final de Copa do Mundo. De uma forma geral, o histórico não é muito bom, mesmo para as seleções que disputam o título de Copa do Mundo, ter treinador estrangeiro. Mas se a gente parar para analisar que cada vez aumenta mais a participação de treinadores estrangeiros em Copa do Mundo. E do lado estatístico também, os mesmos números que mostram que não é bom, pode dar uma esperança. Porque hoje, se nós temos mais de 35% normalmente de treinadores estrangeiros na Copa do Mundo, e até hoje nenhum ganhou, opa, alguma hora alguém vai ganhar. Quem sabe não somos nós brasileiros, né? Agora, a minha opinião sobre ter treinador estrangeiro na seleção brasileira, como jogadores brasileiros que vão para a seleção, na Copa do Mundo, a maioria jogam na Europa, estão acostumados com o modelo de jogo europeu, talvez seja interessante ter um treinador que tenha mais essa mentalidade, a qual esses jogadores já estão acostumados. E eu não vejo problema em ter esse treinador estrangeiro na seleção brasileira, até porque muitos treinadores brasileiros já treinaram seleções estrangeiras, então não tem por que a gente criar essa reserva de mercado agora. Entendo que existe alguma diferença aí, porque normalmente eram seleções de menor porte, digamos assim, que não tinham tanta tradição e que precisavam de treinadores estrangeiros para tentar desenvolver suas seleções, e o Brasil já tem um futebol desenvolvido. Só que a gente vive um momento hoje que eu acho que é uma questão até de feeling, que é a hora exata que a gente precisa experimentar isso. Eu acho que o futebol brasileiro está pedindo isso nesse momento. É o momento de experimentar, de tentar essa abordagem. E eu acho que tem chance de ter êxito. Principalmente se forem treinadores que conhecem jogadores brasileiros, que lidam bem com os jogadores brasileiros, com a personalidade do jogador brasileiro. E os 3 nomes hoje que são cotados pela CBF, tanto o Ancelotti, quanto o Jorge Jesus, quanto o Abel Ferreira, eles lidam bem com o jogador brasileiro. O Abel Ferreira e o Jorge Jesus já trabalharam no Brasil, o Abel trabalha ainda. O Jorge Jesus teve resultados excelentes, incontestáveis. O Abel Ferreira tem resultados excelentes, incontestáveis. E o Ancelotti trabalhou com muitos jogadores brasileiros nos clubes que ele treinou na Europa e sempre se deu muito bem com eles. Então, acho que são 3 nomes excelentes para a gente quebrar essa barreira e fazer essa tentativa. Eu acho que se acontecer isso, o treinador estrangeiro for bem na Copa do Mundo e trouxer o título para o Brasil, também vai dar uma sacudida no mercado brasileiro. Acho que os treinadores brasileiros também vão ter que se reinventar. Acho que já estão sentindo ali, né? A água encostando lá, né? Batendo no bumbum. E aí vai subir um pouquinho mais. E talvez tenha que repensar um pouco o jogo, a forma de jogar, a forma de preparar as equipes, como lidar com as vaidades dos atletas. Talvez mude um pouco aí a abordagem dos treinadores brasileiros se um treinador estrangeiro chegar à seleção brasileira e tiver êxito. Para fechar, né? Dos 3 nomes. E aí eu falo desses 3 que estão aí agora. O Ancelotti, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Qual deles eu prefiro para a seleção brasileira? Eu gostaria do Ancelotti em primeiro lugar, pelo peso do Ancelotti. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um treinador com esse peso que o Ancelotti tem. Já super consagrado, super campeão. Como eu falei, lida bem com os brasileiros. Eu acho que é um tamanho que cabe na seleção brasileira. A seleção brasileira é gigante, cara. É o maior campeão das Copas do Mundo e da Copa da Confederação. E é uma das maiores campeões da Copa América e dos Mundiais Júniores. Então, assim, o Brasil é muito grande, então acho que o Ancelotti cabe perfeitamente. Ok, pessoal? Aí, obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Coloca aqui se concorda com a minha análise, com as minhas escolhas, com as minhas opiniões. Se gostaram das estatísticas, dos dados. E não esqueça de dar aquele like para ajudar o canal, ativar o sininho,
E compartilha, cara. Compartilha, compartilha. Vamos chegar a mais gente, vamos fazer o canal crescer. Vai ser bem bacana. Tem várias coisas aqui preparadas aqui para vocês. E vamos que vamos. Ok? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.